Amém. Então, seguindo aqui, nós vamos observar, louvando a Deus pela vida do nosso reverendo, porque essa percepção é importante, né? Podia passar sem perceber isso, né? Mas é importante que a gente perceba a monarquia entre o povo de Deus. Todo mundo sabe que, quando nós falamos do povo de Deus, nós falamos do povo escolhido, né? A descendência de Abraão, através de Isaac, né? Em Jacó, formou a nação Israel. E esse povo, ele durante muito tempo, eles foram simplesmente, totalmente governados por Deus. Era a teocracia, por meio dos sacerdotes, depois os juízes também, enfim. Mas chegou uma ocasião em que eles quiseram ser parecidos com outras nações. E nessa ocasião eles pediram um rei. Começa a monarquia aí. Deus tinha intenções em trazer um rei para esse povo. Só que na hora de Deus. E eles quiseram logo, então Deus consentiu. Então tiveram o primeiro rei. Quem lembra o primeiro rei? Saul. O segundo foi? E o terceiro? Então esses 3 reis, eles governaram sobre toda a nação. As 12 tribos representadas nos seus lugares, nos seus espaços, então formavam uma só nação. Bem, então esses reis, os 3 primeiros reis, a nação foi unificada e toda uma situação assim de maravilha, de expansão, de riqueza, porque essa nação, no período de Salomão, atingiu o auge. Mas o que acontece? Dentre os reis que foram sucedendo, apareceram aqueles que começaram a entrar pela idolatria. O próprio rei Salomão é o primeiro que entra nesse esquema. Você tem o capítulo 11 de Reis, 1 Reis, até para quem quiser tomar nota, 1 Reis, capítulo 11, aí você vê o início da idolatria com Salomão. É bem verdade que a Bíblia registra que houve uma sedução, uma indução por parte das várias famílias de Salomão para a idolatria. Mas o certo é que Deus se dignou com ele. E eu gostaria que vocês assinalassem aí o versículo 9. Versículo 9 e o versículo 10. Então, esses 2 versículos aí dão assim uma nota forte com respeito ao que Deus, a indignação de Deus. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Bem, Salomão caiu nessa situação. E aí Deus lavra uma sentença. Disse o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardastes o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente farei o quê? Tirarei de ti, algumas Bíblias, outras dizem, rasgarei de ti o teu reino. Alguém tem essa escrita aí, essa frase? Rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Então Deus diz que vai rasgar. Era uma só nação. Agora Deus diz que vai rasgar em função da idolatria. E como é que foi esse rasgo? No versículo 13, você vai encontrar, aliás, no 12, Deus complacente, maravilhoso, Deus diz que não vai fazer isso durante a vida de Salomão. Mas no versículo 13 diz assim: todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, por amor de Jerusalém que escolhi. Então Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ser a sua cidade, e escolheu essa nação para ser a sua nação. Em função disso, então Deus diz que não vai destruir toda a nação.
E acontece isso. Então, é rasgado 10 tribos. Quantos filhos que Jacó teve? Quem lembra? 12. Esses 12 formaram a nação. Agora Deus separa 10 tribos que enveredaram mais profundamente para a idolatria. Então Deus pega essas 10 tribos, formam o reino do norte. A capital é Samaria. E as outras 2 tribos que restaram, que no caso acaba sendo uma, porque Judá e Benjamim era bem pequena e Judá era maior. Então, Benjamim foi absorvido por Judá. Então, esse Judá passa a ser o reino do sul. Então, agora, ao invés de ser um reino de Israel, havia agora 2. Reino do norte, capital, Samaria. Reino do sul, capital, Jerusalém. A cidade que Deus escolheu. Então, para você novinho convertido, está aí, fique sabendo que essa punição da parte de Deus, preservando também a cidade de Jerusalém, por amor a Davi. Então, Judá, o reino de Judá, quando se fala Judá, o livro de Daniel todo fala em Judá, está tratando do reino do sul. A capital é Jerusalém. E o reino do norte, o que aconteceu com eles? Então, vamos adiante aí, na sua Bíblia, passa para 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17, você vai encontrar agora o que acontece com o reino do norte. O que acontece? Uma sucessão de reis, nessa parte norte, reis que foram ímpios, reis que fizeram maldade, reis que se curvaram diante de ídolos, enfim, esses reis, eles profanaram mesmo o nome do Senhor. E o último aí é Oséias. Oséias é um rei. Tem o Oséias profeta, que não é o mesmo que esse aqui. É bom lembrar. Esse aqui é Oséias rei de Israel. Então, do 10º ano de Acais, rei de Judá tem a sua dinastia de reis. E Samaria tem a sua dinastia de reis. Então, em Judá estava reinando Acais. Em Samaria estava reinando Oséias. E ele reinou 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Mas ele fez muitas coisas erradas. E aí, você vai ver agora, no versículo 3, capítulo 17, versículo 3. O que você encontra aí? Vamos ler. Contra ele subiu quem? Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo o quê? Servo dele, vassalo dele. Ele pagava tributos. Então ele chega, sitia e impõe tributos a Oséias. Tá? Bem, até aí, uma coisa que acontecia, corriqueiramente, um ou outro rei ficava debaixo do domínio de um rei maior, de um rei mais poderoso. Só que Oséias resolve se rebelar contra o rei da Assíria. E aí acontece que, nessa coisa, se você ler o capítulo 17 todo, você vai encontrar Oséias se rebela, e aí o rei da Assíria vai contra ele e toma-lhe o reino, transporta ele em cativeiro e leva o povo de Samaria. Todo o reino do norte, ele leva para a Assíria. Leva em cativeiro. Gente, lembrando que enquanto acontecendo isso, Babilônia não existia como nação. Certo? Nós estamos antes daquela história de Babilônia. Babilônia não existia. Então a Síria está com uma opulência. E ela começa a mandar na parte norte do povo de Israel. Na parte norte da nação que seria o povo de Deus. E leva todos para lá. Aí o versículo 24, você encontra, depois ele leva em cativeiro. Não vou ler todo o capítulo é extenso. Aí no versículo 24 diz assim: depois o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta. Babilônia aí é a província, não era a Babilônia que você tem no livro de Daniel. Ava, Amate, Sevarvaim
e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e esses tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, o que você entendeu dessa leitura? Esse rei da Assíria vem, torna Osés, já é vassalo dele. Agora ele pega Osés em rebeldia. Então ele leva todo mundo em cativeiro. Quer dizer, agora para a terra dele. Só que ele despovoa Samaria. Ele leva o povo para lá. O mínimo de gente que ele deixa aqui, ele traz gente da Assíria para morar aqui, com a intenção de misturar as nacionalidades, misturar as pessoas, enfim, despersonificar os israelitas. Então, a mistura que houve aí, depois ela traz uma consequência séria. Mas você vê que a Assíria faz isso. O pastor falou aqui que os assírios eram cruéis. E eles não queriam outro povo habitando com eles. Eles matavam, torturavam. Então, o reino do norte passou por isso. É claro que alguns ficaram lá, mas muito pouca gente. Então, se dissipa o reino do norte. Acabou Samaria. Samaria agora começou a ser habitada por um grupo de mestiços. E você sabe muito bem, sem querer sair muito do terreno, o que acontece quando Jesus chega na beira do poço. Quem lembra? Que ele encontra uma samaritana, que levanta o narizinho e diz assim: como sendo tu judeu, me pede beber a mim que sou mulher samaritana. Quer dizer, lembrando que essa intriga, essa situação começa lá, nessa leva de pessoas. Então, claro, a parte norte de Israel ficou sendo habitada por mestiços e assírios. Agora, o que sobra? Sobra o reino de Judá. Então, quem representa o povo de Deus agora é Judá. Judá, Benjamim, tribo de Benjamim e tribo de Judá. E Jerusalém continua sendo a capital. Agora, irmãos, Judá, vendo todo esse exemplo, ao invés de ficar quietinha no seu lugar, adorar a Deus e fazer o que devia ser feito, não. O que aconteceu? Aí você tem aí a história que o pastor Leonardo começou a falar. Eles começam a descambar para a idolatria também, para a imoralidade. E o último rei bom que teve no Reino do Sul foi Josias. Os 5 sucessores de Josias, os demais sucessores de Josias, não tiveram nenhuma condição de manter ou de trazer o povo de volta para a presença de Deus. E aí o que acontece? Deus então manda esse povo também para o cativeiro. Só que agora, com Judá, então Deus primeiro manda vários profetas avisar como andaram para Samaria também. Não pense que o reino do norte ficou sem aviso, não. Houve muito aviso, vários profetas. Teve gente que profetizou num e no outro reino. Havia profetas que faziam um trânsito entre profetizar em Jerusalém e profetizar em Samaria. Deus nunca deixou um povo ser punido ou uma pessoa ser punida sem que antes ele avisasse muito. Então, mas eles não viram. E agora Judá, Deus levanta Jeremias, e com Jeremias, aí você tem lá, no capítulo 25 de Jeremias, versículo 11, então Deus diz: olha, vocês agora vão para a Babilônia, só que eles saem cativos, mas com uma promessa de volta. Daqui a 70 anos, vocês vão voltar. Certo? A diferença foi essa. Então, quando fala de Judá, está falando da parte sul, o reino do sul, capital Jerusalém, que acabou sendo destruída pelos babilônios na terceira leva de cativos, como nós vimos aqui na história, como o pastor contou. Então, o que você vê? Isso aí, Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele avisou o povo que eles iriam em cativeiro. E essa narrativa do cativeiro judaico, cativeiro da tribo de Judá, está no 2 Reis, capítulo 24, que nós já lemos hoje, a partir do versículo 8. Aí você tem aí que vai Jeoaquim, e depois Joaquim, Joacás vai para
para o Egito, e depois Edequias também vai, cego, mas vai para a Babilônia, né? Então você tem a destruição do templo, mas tudo isso debaixo de uma supervisão do soberano Deus. Amém? Então o que acontece? O que nós temos que guardar, todo irmão, toda pessoa aqui que está lendo o livro de Daniel, deve lembrar bem, essa profecia, essas palavras de Daniel, quando Daniel fala, quando Daniel está vivendo esse contexto todo aí, Daniel, Ezequiel e os demais, os amigos de Daniel e tudo, eles vieram do reino do sul, eles vieram de Jerusalém, a capital deles é Jerusalém, ele não tem nada a ver com Samaria, porque lá em Samaria, o povo já tinha sido levado para a Síria há alguns séculos antes. Amém? Compreenderam bem? Alguém tem dúvida aí? Perceberam bem a situação? Veja bem, é bom lembrar que a divisão do reino também ela seguiu uma ordenança de Deus. Você viu aí que Deus fala com Salomão, vou rasgar o reino da tua mão. Mas ele rasgar o reino da mão de Salomão não quer dizer que ele ia destruir. Então, Deus, ele preserva aqueles que são tementes e humildes. Que se humilha e se arrepende, ele traz de volta e ajudar. Com certeza, o reino do sul foi trazido após 70 anos, já debaixo do domínio do rei do Ciro, rei da Pérsia. Amém? Eu creio que deu para compreender bem essa questão aí. Amém? Então, fique sabendo que Judá é o reino do sul. Capital de Judá, Jerusalém. Amém? Capital do reino do norte, Samaria.